Olá, seja bem-vinda. A gente está começando uma live especial da Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, médica ginecologista, especialista em fertilidade. Atuo sempre, diariamente, com reprodução humana, ajudando mulheres a realizar o sonho de engravidar, seja de forma natural ou através de um tratamento de reprodução humana assistida. E a gente vai falar de um tema muito especial hoje, um tema muito importante, que é sobre o endométrio e como ele pode impactar na tua fertilidade, né? O que você precisa estar atenta quando você pensa em endométrio, tá? Então, a gente vai falar do que às vezes nem todos os exames vêm, quais exames você precisa, como melhorar a espessura desse endométrio, tudo isso a gente vai abordar aqui nessa live. E você sabe, né, o endométrio, ele é importante se você quer fazer, tentar uma gravidez natural ou se você vai para um tratamento de reprodução humana assistida, tá? Então podem vir chegando, vamos falar muita coisa hoje. Quero te lembrar que faltam 4 dias para nossa jornada da fertilidade. Essa jornada que são aulas, né, que a gente vai falar justamente sobre o que te impede de engravidar e o caminho para você aplicar os 5 pilares da fertilidade. Vão ser 3 aulas, segunda, quarta e sexta. As aulas vão ao ar às 8 horas da manhã, mas se você não conseguir estar comigo ao vivo, né, assim, ali na hora, você pode sim assistir depois, ou se você quiser rever, como outras mulheres fazem, né, assistem de manhã e revêem à noite a aula com seu marido, com seu parceiro. Isso é perfeitamente possível, tá? Quando eu terminar essa live, você vai lá no link da bio e se inscreva para você participar. Hoje, né, a gente tem 4 presentes, 4 etapas, né, como se fossem dessa jornada. A gente já tá aqui num aquecimento, né, para você chegar mais pronta para essas aulas. Tem quem participa da jornada, recebe os e-books, né? Hoje eu coloquei, são 4 e-books que você pode receber. O e-book de ciclo das sementes, o e-book de cálculo do período fértil. Você recebe ainda como se preparar e aumentar a sua chance, né, de um resultado na FIV. E você recebe ainda o e-book de suplementos. Então é realmente um evento muito especial. Além disso, quem está lá no grupo está recebendo diariamente áudios com orientações de como se preparar para a FIV, de como melhorar a sua fertilidade. Então não deixe de participar. Além disso, você tem lá no grupo o link das lives. Então se você não assistiu, não conseguiu assistir, maratonar, está aqui comigo ao vivo em todas as lives, você pode acessar esse link e poder ver e rever as lives, porque elas vão ficar ali por um tempo ainda, tá bom? Então vamos lá. Hoje é um tema muito importante. A gente vai fazer como a gente sempre faz, eu vou passar o conteúdo para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui, tá? Pra gente ir se conectando e se falando, porque essa é uma parte essencial e importante. E como eu tenho sempre falado, essas lives são mais do que informativas. São lives para gerar energia para você, para te dar clareza, mas muito acolhimento, porque essa jornada é feita de altos e baixos. Então, sinta-se abraçada, vamos juntos, vamos dar direção e também nova energia, vamos renovar a energia para essa jornada da fertilidade que começa semana que vem, ser muito especial e ser sua virada de chave para esse positivo chegar, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o endométrio. Primeira coisa é definir o seguinte: útero saudável não significa endométrio receptivo, tá? Isso é um baita mito que a gente precisa esclarecer. Então, se você faz, por exemplo, um ultrassom, né, transvaginal e não identifica um mioma, não identifica um pólipo, né? A princípio, isso é um ponto positivo, mas não necessariamente significa que esse endométrio está pronto para receber o embrião, tá? Que o seu risco de perda gestacional está minimizado. Então, isso é um ponto importante. E eu vou mostrar para vocês, né, se quem não sabe ainda, onde fica o tal do endométrio. Vamos lá, então. A gente sabe, né, que para uma gravidez natural acontecer, o óvulo encontra o espermatozoide aqui no final da trompa, o embrião é formado aqui, e os cílios dessa trompa vão empurrando esse embrião formado para dentro da cavidade, aqui dentro do útero. E aqui é onde a gente vai ter a implantação desse embrião. Ele vai chegar aqui dentro da tua cavidade por volta de 5 dias após a fecundação. Então, fecunda aqui, ele vem durante 5 dias sendo trazido até ele chegar no interior da cavidade e então se implantar aqui,
tá? Então, olha a importância dessa região interna, não ter nada disso aqui que tá nessa imagem. O ideal é que não tenha nada disso atrapalhando, né, a sua fertilidade. E a gente vai falar sobre várias dessas doenças aqui também, tá? Pra você entender. Então, o embrião chega ali no útero. E quando ele chega nesse útero, esse endométrio, ele precisa estar receptivo. O que é um endométrio que a gente tem uma ideia de que está pronto para receber esse embrião? É um endométrio que na fase folicular, né, na verdade, na sua fase periovulatória, ele tem que ter pelo menos a ultrassom aqueles 7 milímetros, tá? Ele tem que ter aquela espessura na medida do ultrassom. E ele tem que estar principalmente no aspecto trilaminar. E eu vejo às vezes umas preocupações de você, doutora, meu endométrio não tá 7 milímetros. O que você precisa correlacionar? Qual foi a fase do ciclo que você fez esse ultrassom? Porque se você fez esse ultrassom muito precoce, muito perto da tua menstruação, pode acontecer dele ainda engrossar. E na fase do crescimento do folículo, muitas vezes, de um dia para o outro, ele dá uma bela de uma crescida. Por quê? Porque ele responde ao estrogênio. E quanto maior o folículo, mais estrogênio esse folículo vai produzir, mais ele vai fazer a sua ação lá no endométrio, para deixar ele mais espesso, tá? Então, as coisas são sincrônicas. Então, é importante você ter esse conhecimento, tá? Algumas estratégias que a gente entra quando o endométrio não espessa, tá? São justamente que eu também vou falar aqui. Quais são as possibilidades que a gente tem quando esse endométrio está menos espesso. Agora, é importante você saber o seguinte. Esse endométrio pode implantar o embrião mesmo com menos de 7 milímetros. Só que o que acontece? Os trabalhos evidenciam que o ideal é que ele atinja pelo menos esse tamanho, porque vai aumentar a probabilidade da implantação do embrião e diminui o risco de perda gestacional. Inclusive, se você já teve perda gestacional, fica atento aqui a essa informação. Um dos critérios, né, que as sociedades, né, que estudam, que lidam e criam guidelines, um dos critérios para a gente reavaliar após uma perda gestacional é justamente o tamanho desse endométrio. Esse endométrio estava espesso o suficiente na hora da nidação, na hora que esse embrião chegou lá para se implantar. Então, olha o impacto disso. Agora, o que é mais importante? A espessura ou o aspecto trilaminar? O aspecto trilaminar é preponderante em mostrar que esse endométrio está mais receptivo, tá? Existem alguns outros testes que a gente pode fazer, mas eu vou falar à frente. Mas ok, então você fez, né, o seu ultrassom e o endométrio está lá 7 milímetros, né, 7 milímetros trilaminar, tá? É isso que a gente espera. E após a ovulação, tá? Esse endométrio ele vai deixar de ser trilaminar. E tudo bem. Por quê? Porque ele está sofrendo agora o efeito de um outro hormônio, que é o hormônio da progesterona. Então, se você fizer um ultrassom na segunda fase do teu ciclo, após você ovular, você vai perceber que ele não é mais trilaminar. E é assim mesmo, tá? Ele modifica o aspecto. Um exame legal também, que eu sempre recomendo fazer, mas isso não é todo mundo que orienta, que faz, é a histeroscopia. A histeroscopia vai identificar diversas patologias que ocorrem aqui dentro da cavidade. Eu quero que você entenda o seguinte. Imagina que você está aí na sua casa, nesse ambiente que você está me ouvindo, e esse quarto, nessa sala, enfim, é o útero por dentro. Você está lá dentro do útero. Agora, o ultrassom transvaginal, a ressonância, é como se tivesse um aparelho lá no outro ambiente e enxergasse através das paredes o que tem aqui dentro. Então, ele vai entender tudo que está aqui por dentro, né, nessas camadas. Agora, a histeroscopia que eu tô falando é justamente entrar com uma câmera aqui dentro do útero e visualizar o interior. Então, entenda que são exames complementares, tá? E qual é a grande vantagem, às vezes, da histeroscopia? É confirmar se naquele ultrassom que foi suspeito de pólipo, se tem pólipo. Se o mioma, se ele abaula a cavidade, tá? Porque nem todo mioma vai impactar na tua fertilidade. Se você tem um mioma, por exemplo, aqui, ó, esse ponto branquinho, ele não abaula aqui dentro, então tudo bem, tá? Mas se ele distorce a cavidade, né, pode sim impactar na região
que esse embrião vai se implantar e aumentar o risco de falha de implantação, o risco de perda, tá? Outra coisa importante é em relação a, por exemplo, os pólipos. Os pólipos são doenças no interior de cavidade que também podem impactar na implantação do embrião, tá? Isso é um tema super controverso, tá, meninas? Assim, na literatura, se tem indicação de tirar ou se não tem, tá? Isso vai muito da individualidade do médico que tá te acompanhando, mas de uma forma geral, a gente tende sim a orientar a retirada dessas doenças para deixar esse endométrio mais homogêneo. Agora, é muito cuidado, porque quanto mais manipulação você gera dentro da sua cavidade, mais lesão ele pode sofrer e, consequentemente, pode ser difícil ele regenerar, tá? Essa regeneração é importante. Se você fez AMIU, curetagem, esteroscopia, né, para retirar o mioma, para retirar o pólipo, você pode fazer com que esse endométrio, não consiga ficar nos 7 milímetros, ele fique mais fino. Pode gerar uma sinéquia. Inclusive, hoje foi uma paciente que eu atendi. Ela fez a sinequiólise, que é a retirada dessas sinéquias, retirou o mioma, né? E é uma coisa pra gente ficar de olho. Como que esse endométrio vai responder? Tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Fazer a complementação. Fora que, quando a gente avalia a esteroscopia, a gente pode avaliar se tem endometrite, que é uma outra orientação do guideline, se você tem aborto. Se você teve histórico de aborto, avaliar a cavidade para malformação. Então, a esteroscopia, a ultrassom 3D, a ressonância, podem ajudar a identificar se a cavidade tem alguma malformação, tá? Que pode, às vezes, ser de origem de nascimento mesmo, tá? A esteroscopia ajuda a identificar se tem endometrite, que é uma inflamação tratável. Inclusive, eu tenho pacientes que estavam há anos tentando engravidar. A gente fez medicação e engravidou depois, tranquilo, tá? E uma coisa interessante, quando a gente complementa com ultrassom 3D, quando a gente complementa com a ressonância, é que a gente consegue identificar, lembra que eu falei? Através das paredes. E existe uma doença chamada adenomiose, que não é no interior da cavidade, ela é na parede muscular do útero, esses pontinhos pretos aqui, mas ela é extremamente como se fosse inflamatória e ela pode sim impactar na questão da fertilidade. Ela pode aumentar o fluxo menstrual, ela pode gerar a formação de coágulos nessa menstruação. Então, a conexão de entender que teu corpo fala, que teu corpo mostra para você se tem alguma coisa alterada, se você menstruou mais do que 7, 8 dias, se precisa usar direto absorvente noturno, tá bom? Tudo isso pode impactar. Então, ficar muito atenta ao que teu corpo tá falando, tá? E um outro ponto importante aqui é o seguinte: se você é uma mulher que tem candidíase de repetição, vaginose de repetição, voltei. Se você é uma mulher que tem candidíase de repetição, vaginose de repetição, isso pode impactar também na tua flora uterina. E a flora uterina precisa estar ajustada para tornar esse endométrio mais receptivo. Então, ficar muito atenta se você tem candidíase de repetição, vaginose de repetição, né? Quantas vezes a gente considera de repetição? Mais de 4 ao ano, tá? Que pode ser seguido, que pode ser espaçado, enfim. Mas mais de 4 ao ano pode sim significar que você tem uma alteração da flora. E às vezes entrar com um probiótico pode ser interessante, tá? Muitas coisas, né? Às vezes, o erro de usar muito sabonete, tá? Se você usa muito sabão, pode também impactar na tua flora da região genital. Então, isso tudo pode levar a uma alteração na tua flora uterina. Uma outra coisa importante é você saber que você precisa estar em dia com seu check-up odontológico. Então, quanto tempo tem que você não vai na dentista? Né, no seu dentista. Isso é extremamente importante porque existe já uma correlação entre a flora bucal com a flora intestinal e, consequentemente, com a flora também uterina, tá? Então, tudo isso, as coisas vão se conectando. Então, você ir no seu dentista de forma regular, fazer a limpeza é importante para diminuir o risco de você ter um parto prematuro, você tornar a flora uterina mais capacitada, né, mais receptiva para o embrião se implantar, porque tudo geram microinflamações, tá? Que podem sim impactar na tua fertilidade. Então, quem é dentista, que me segue, que tá aqui, vai confirmar. Coloca aqui para mim, se não é verdade isso que eu tô falando, da inflamação. Então, se tem mais de um ano que você não vai fazer a sua limpeza, né, a check-up, vai agora e aproveita essa oportunidade, essa orientação, tá? Isso aqui é muito importante.
Se você não sabe os exames que você fez, né, um aviso importante, se você não sabe exatamente os exames que você fez, tudo, tem uma live que ela foi feita para isso, para te orientar sobre os exames. Volta lá, pega a sua pastinha de exames, tá? E faz o check de todos os exames que você já fez. Ó, colocaram aqui pra mim, eu sou dentista e é verdade, tá vendo? Então, é importante justamente você entender essa correlação. Perguntaram aqui pra mim da trompa. Eu vou fazer esse parênteses aqui da trompa porque isso é importante falar. Olha só, a trompa é a trompa, o útero é o útero, concorda comigo? Mas qual é a correlação entre trompa e útero? Preste atenção aqui. Não é somente o embrião ser formado aqui, né? O óvulo encontrar a função da trompa, ela vai além. Ela tem a função de permitir o encontro do óvulo com o espermatozoide, gerar o embrião. E esse embrião vai sendo trazido, como eu falei, né, para dentro do interior da cavidade. Mas agora, se essa trompa estar doente, tem uma hidrossalpinge, tá dilatada, tá? Como essa aqui, por exemplo, ela é diferente dessa, né? Se essa aqui tá dilatada, pode sim impactar na implantação desse embrião. Como isso, doutora? Vamos lá. O que é hidrossalpinge? É uma trompa dilatada, geralmente tem um acúmulo de líquido. E esse líquido pode refluir, pode ir caindo, pingando ali dentro do interior da cavidade do útero. E isso vai gerando um ambiente também inflamatório, tá? Isso vai dificultar o embrião se implantar. Então, em algumas pacientes, por exemplo, até paciente que vai fazer FIV, fez a FIV, tem os embriões formados, aí depois, às vezes, ela vai para uma retirada de trompas para depois fazer a transferência do embrião. Então, se você tem alteração de trompa nesse sentido, pode ser que seja importante você fazer essa retirada antes de transferir o seu embrião, tá? Então, quando você tem um diagnóstico, olha como é importante os diagnósticos. Quando você tem um diagnóstico, quando você sabe, por exemplo, que você tem uma adenomiose, você sabe onde você precisa agir para ajudar, inclusive, esse endométrio a se tornar mais receptivo. Agora, se você não tem nem ideia, eu menstruo muito, mas nunca soube por quê, não aparece mioma, enfim, tem que investigar, teu corpo está sinalizando que tem alguma coisa, entende? Alguma coisa está acontecendo para fazer esse fluxo aumentar, para fazer a cólica, tá? Então, não vamos normalizar. Outra coisa que precisa chamar a atenção, se você tem um sangramento de escape, então muitas de vocês têm, às vezes, sangramentos de escape no meio do ciclo menstrual, tá? Isso aqui independe se você vai pra FIV ou não, mas é teu corpo sinalizando que precisa, às vezes, de ajuste. Se você tem escape no meio do teu ciclo, preste atenção. Faça uma averiguação de tudo. Se é o escape por causa da parte hormonal ou se tem uma inflamação, se tem um pólipo, porque o pólipo pode gerar um escape nesse sentido, tá? Então, é importante fazer essa avaliação, tá? E saber, né, se o seu endométrio está receptivo é justamente um dos pilares da fertilidade, né? É justamente uma das coisas que você precisa investigar. Então, não adianta só ovular, não adianta só fecundar. Ele precisa ter um ambiente próprio para esse embrião se implantar, tá? Então, é extremamente importante isso aqui. Então, vamos lá. Deixa o primeiro ponto, né? Fazer aqui uma recapitulação do que eu já falei. Se esse endométrio está pronto, como é que você vai saber? Ultrassom transvaginal. Muitas vezes o ultrassom transvaginal seriado vai te permitir isso, porque na fase menstrual ele tem que estar fino e depois ele tem que ir subindo, tá? Coloca aqui pra mim. Eu tô ainda travando. Algumas pessoas me colocaram que eu tava travando, mas senão eu repito, tá? E aí, depois que você identificou que esse endométrio na fase menstrual tá fino e ele vai crescendo, vai ficando trilaminar, 7 milímetros, perfeito, tá? É isso que a gente quer mesmo, tá bom? Então, qual é o tamanho das fases? Não tem um tamanho específico. O que a gente sabe é que na fase menstrual, ele precisa afinar, ele precisa estar fino. O que é fino? Em torno, mais ou menos, aí, de 4 milímetros, 6 milímetros. Se você faz um ultrassom na primeira fase, assim, nos primeiros 2 dias, às vezes, da menstruação, e seu fluxo dura vários dias, ele pode, por exemplo, estar uns 6 milímetros. Só que aí, se você repete 2 dias, ou seja, descamou mais, sangrou mais, ele vai estar mais fino, tá? Então, cada fase, ultrassom, ele pode ser interessante para diagnosticar alguma coisa. Na fase inicial, ele vai ver, às vezes, se tem a formação, ajudar, né, a identificar alguns pólipos, algumas coisas assim, tá? Mioma, meninas, nem todo mioma é cirúrgico, nem todo mioma impacta na fertilidade. Agora, se ele tá para dentro da cavidade, aí sim, ele pode impactar,
tá bom? Então, ficar atenta aí se teu endométrio tá trilaminar, tá 7 milímetros. E o que a gente pode fazer? Essa parte é importante. Queria que vocês prestassem muita atenção aqui. O que você pode fazer para ajudar a tornar esse endométrio mais receptivo, a engrossar? Porque a gente sabe que a adenomiose pode dificultar a implantação, pode inflamar. A síndrome de ovário policístico, eu tenho algumas pacientes que têm dificuldade de espessar o endométrio. Então, a SOP, ela não somente leva à dificuldade de ovulação, às vezes, a qualidade do óvulo, mas ao endométrio, às vezes, não fica do aspecto que a gente quer na síndrome de ovário policístico. Então, o que você pode fazer para a gente conseguir melhorar isso, tá? Primeira coisa, ciclo das sementes. Liberei esse e-book para quem está lá dentro do grupo da Jornada da Fertilidade. Quem ainda não recebeu esse e-book, coloca aqui para mim. Eu quero, porque eu vou saber que você tá afim realmente de colocar toda a tua energia nesse momento, nessa jornada, e eu vou te mandar esse e-book. Então, coloca aqui para mim se você ainda não recebeu esse e-book do ciclo das sementes. Mas de forma resumida, como que é o ciclo das sementes? Você vai fazer na primeira fase do teu ciclo, ou seja, da menstruação até você ovular, 1 colher de sopa de semente de abóbora e 1 colher de sopa de semente de linhaça. Na segunda fase, ou seja, pós-ovulação, você vai fazer 1 colher de sopa de semente de gergelim e de girassol, tá? Isso ajuda a cada uma dessas sementes terem as funções específicas que elas precisam para conseguir essa regularização do teu ciclo menstrual, tá? Ó, muita gente aqui escrevendo eu quero, perfeito. A minha equipe vai ficar atenta aqui em vocês pra gente poder fazer contato e ter esse e-book, tá bom? Quem não tá inscrito, ó, se você quer esse e-book, você precisa estar inscrito na Jornada da Fertilidade, tá? O caminho, o passo 1 é esse. Mas se vocês ainda não estão, eu vou te orientar depois da live. Mas perfeito. Qual outra vitamina? Doutora, tem alguma vitamina? A gente já teve live de vitaminas, de suplementos. Tem alguma vitamina voltada para esse meu endométrio que o danado não quer ficar espesso? Eu já tive uma perda. O que eu posso fazer? Vitamina E. Vitamina E, a gente sabe que pode melhorar sim a implantação do embrião, tá? Ficar muito atento, lembra que eu falei na live? As vitaminas A, D, E e K, elas são lipossolúveis. Sendo lipossolúvel, ela pode ficar mais acumulada. Então, dose a sua vitamina E. Não é para você ficar suplementando assim à toa, não, tá? Então, dose. Precisa, você faz a sua suplementação de vitamina E, tá? Uma outra estratégia pode ser a L-arginina, tá? E uma que eu gosto muito é a acupuntura. Então, vamos entrar aqui num dos 5 pilares que eu falo da fertilidade. Vamos entrar na medicina chinesa. A acupuntura entra nesse pilar. Vamos lá. A medicina tradicional chinesa, né, tem algumas coisas que complementam a medicina tradicional. E eu sempre tenho parceria, né, com acupunturista, com quem trabalha com essa parte. Porque essa aqui é essencial mesmo, tá? É um dos pilares, esse pilar faz diferença. Eu tenho uma paciente que a gente fez a fertilização e na hora da transferência, né, ou seja, preparando o ciclo dela, a gente tava com uma baita dificuldade de engrossar aquele endométrio. Tava fazendo um ciclo natural, a gente não engrossou, a gente entrou com remédio, o folículo lá crescendo, eu falei, ai meu Deus, vamos ter que suspender antes que você ovule. E a gente associando a acupuntura, eu sei que de repente a ciclo seguiu, com a ajuda da acupuntura, esse endométrio chegou no que a gente precisava e ela engravidou de gêmeos, tá? Então, entenda que se você tiver a oportunidade de associar a medicina tradicional chinesa, é essencial. Como que você vai fazer isso? A medicina chinesa, ela fala de uma condição chamada de útero frio, que é um termo para dizer que aquele útero não está tão receptivo. Ela diz que o útero precisa estar quentinho para o embrião querer estar ali, se implantar, né? Ele conseguir adentrar para dentro da camada do endométrio. Então, peraí. Então, a medicina tradicional chinesa, falando desse útero frio, o que você precisa ficar atenta? Se você tem pés e mãos gelados, tá? É a principal. Se você tem coágulos na sua menstruação, se você tem cólicas, tudo isso é um sinal que você pode ter a síndrome do útero frio baseada na medicina tradicional chinesa. Então, o que você vai fazer para melhorar isso?
além das vitaminas, do ciclo das sementes, você vai associar chá, tá? E aí não pode tomar chá, meninas, quem tá tentando engravidar, evite aquele chá verde, chá preto, porque tem cafeína, tá? Então evite esses tipos de chá. Você vai utilizar chá 1, 2 vezes ao dia. Acordou, fez a raspagem de língua, o que você vai fazer? Toma um copo de água morna, ou então toma um chá, tá? Água, de preferência em temperatura ambiente, evitar águas muito geladas. Se você tem hábito de nadar, tá? Não ficar muito tempo nadando numa água gelada, preferir piscinas aquecidas, porque isso tudo pode impactar na síndrome do útero frio, no endométrio. Outra coisa que você deve fazer, escalda-pés. Associe o escalda-pés na tua rotina, né, noturna, na sua higiene do sono, a sua rotina da higiene do sono da noite. É um momento de relaxamento. Faça o escalda-pé 2 a 3 vezes na semana. Então, tudo isso são estratégias para você tornar esse útero mais receptivo, tá? Evite comer sorvete, coisas geladas, legumes e verduras cruas na janta. São estratégias que a medicina tradicional chinesa traz pra gente aplicar, pra gente conseguir realmente melhorar essa implantação, tá? Então, associe isso, porque isso tá nas suas mãos, tá bom? Uma outra coisa é compressa de água morna. Você pode fazer compressa de água morna no baixo ventre. Pode fazer uma massagem em baixo ventre também. Então, aquelas bolsinhas de água morna você pode colocar não só no teu período menstrual, tá? O período menstrual tem a função para aliviar a cólica, mas não só no teu período menstrual. Você pode sim utilizar essas compressas em outros momentos do ciclo para te ajudar a reduzir a síndrome do útero frio. Tá? Evite chá de hibisco, evite chá preto, evite chá verde, tá? Isso tudo pode... chá de hibisco pode? Não. Então, vamos falar um pouquinho aqui do ciclo dos chás. A medicina chinesa também traz o ciclo dos chás. Na fase menstrual, você pode utilizar o chá de camomila. Na fase, assim que acaba a menstruação, na fase folicular, ou seja, o folículo está crescendo, você vai utilizar chás de frutas vermelhas, mas aí tem que tomar muito cuidado para esse chá de fruta vermelha não conter o hibisco, tá? Porque às vezes você compra essas composições aí e às vezes tem numa fruta vermelha o hibisco, então ficar muito atenta, não pode ter. Na fase pertinho de ovular, ali os 3 dias mais férteis do teu ciclo, você vai utilizar chá de erva doce, chá de melissa. Pós-ovulação, pode usar chá de gengibre com abacaxi, chá de goji berry com tâmara chinesa, chá de canela, tá? Isso tudo para te ajudar a reduzir a síndrome do útero frio, tá bom? Então, use e abuse dos chás, tá? Doutora, eu não gosto de chá, então você evite consumir muito água gelada, consuma água em temperatura ambiente sempre e faça as outras medidas também, tá bom? Vamos lá, deixa eu recapitular aqui o que eu não posso esquecer de falar. Uma coisa importante também, meninas, para vocês fazerem é o rastreio de, às vezes, algumas doenças. Então, existe uma coleta, às vezes, do colo do útero que pode ser interessante você fazer, que é justamente para pesquisar clamídia, pesquisar gonococo, tá? Isso pode impactar também na flora uterina. Algumas pacientes, aí já entrando mais na questão da FIV, né, que fazem a transferência do embrião e tem falha de implantação, pode-se pensar em fazer uma avaliação da receptividade desse endométrio, apesar de ser super controverso. Antigamente, né, há uns anos atrás, a gente falava mais, fazia mais, hoje em dia a gente já fica mais reservado, porque alguns trabalhos não mostraram tanto benefício nisso. Mas se você tem falhas recorrentes de implantação, se você tem aborto recorrente, a gente, claro, começa a ampliar as possibilidades de ação, tá? Então a gente começa a pensar um pouco mais fora da caixa, um pouco mais fora dos guidelines, tá? Colocaram uma pergunta aqui pra mim que eu queria que complementassem sobre a aderência. Aderência aonde? Se for uma aderência intrauterina, você vai fazer a retirada dessa aderência, que é uma sinéquia, que é como se fosse uma cicatriz. Isso impacta na região de implantação desse embrião. Então, precisa ser retirado, geralmente é por histeroscopia. Mas onde é essa aderência que você está perguntando? Então, entenda, quando a gente fala, né, de saúde do endométrio, a gente está aplicando os 5 pilares da fertilidade. Quando você aplica isso aqui, que eu vou te ensinar nas aulas da jornada fertilidade, você reduz a sua chance de uma falha de implantação, você reduz a chance, né, de um aborto de repetição, tá?
Então, isso aqui, meninas, vira o jogo, tá? A jornada da fertilidade é a chave que vai virar para vocês de ver a fertilidade de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente precisa ter essa integração, alimentação, nutrição, alimentação pró-fertilidade. A gente precisa também ter um olhar, né, para atividade física, medicina tradicional chinesa, conhecer o nosso corpo, os sinais que ele vai dando pra gente, tá? Tudo isso vai ajudando a gente. E é importante você observar o seu intestino, porque se você tem um intestino muito preso ou solto, pode sinalizar também que você não está fazendo, você está com alguma disbiose, e se está com disbiose uterina, pode ter disbiose uterina. Tem disbiose intestinal, você pode estar com uma disbiose uterina. Então, ficar atenta se você está com o seu intestino muito preso ou muito solto, tá? Às vezes, vale a pena fazer ciclo de probiótico, tá? Com várias cepas, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Falando aqui, né, sobre causas de perda gestacional, tá? É importante fazer essa observação. Que uma das causas também é a baixa de progesterona. Tá? A alteração cromossômica no embrião, baixa de progesterona, tá? Mas o endométrio, o tamanho desse endométrio, se ele tá trilaminar, se ele tem alguma sinéquia, se ele tem alguma malformação, se você tem adenomiose, isso também são causas de alteração que pode levar a uma perda, um aborto de repetição, tá? Então, ficar bem atenta a isso também, tá bom? Uma coisa aqui que eu não posso esquecer de falar, tá? Uma das coisas que a gente tem feito hoje em dia, né, principalmente para mulheres que estão em tratamento de reprodução humana assistida, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ainda é utilizado de forma de estudo, mas cada vez mais tem saído trabalhos mostrando a qualidade, assim, a evidência de que isso pode ajudar realmente a ajudar mulheres que têm um endométrio muito fininho, que não engrossam, mesmo tomando estrogênio, né, que é uma alternativa. Quando de forma natural, sozinho, a gente não consegue deixar esse endométrio espesso o suficiente, a gente entra sim com medicação para engrossar. E aí entra, por que eu falo para vocês, para quando vocês fizerem um simples ciclo de relação programada, quando você toma o Indux, quando você toma o Clomid, o Letrozol, por que eu falo para você ter um acompanhamento por ultrassom? Porque preste atenção, não basta ovular. Esse endométrio está correspondendo? O momento que você está ovulando é o momento que esse endométrio está pronto? Né? Então é importante isso aqui, porque se não tiver, o que a gente faz quando a gente acompanha um ciclo? A gente entra com medicação no momento que precisa. Porque muitas vezes você pode até continuar fazendo aquele ciclo, né? O folículo está crescendo espontâneo, mas ele não está conseguindo produzir, engrossar aquele endométrio. E aí o que a gente faz? A gente dá estrogênio para paciente, tá? Mas existe um momento chave para isso. Agora, se você não monitoriza isso, você não sabe. Então as coisas precisam ser não só orientação do que fazer, mas de forma estratégica. Isso eu conversei com uma paciente hoje. Ela tem 43 anos, uma reserva ovariana completamente fora da curva. Ela tem um antimileriano de 5. Então, assim, completamente fora da curva. Propositivo, né? E eu falei pra ela assim, quer tentar fazer relação programada? O que vai dar mais chance nesse momento vai ser a FIV. Mas quer tentar fazer relação programada? Ok, você tem esse tempo. Mas quantas? Vamos criar uma estratégia. Porque se a gente não cria estratégia, sabe o que acontece? Você começa a se cansar às vezes com o negativo, porque o positivo nem sempre vem de primeira. E aí o teu emocional vai lá para baixo. Então quando você cria uma estratégia, vou fazer assim, depois eu vou fazer assado, aí a gente vai criando um plano de ação. Esse plano de ação te faz saber a tua meta. Então, se você não tem um plano de ação claro, você pode se cansar mais fácil. Se você não tem alguém, né, te orientando, isso pode te cansar mais fácil. E eu sei o quanto que isso, muitas vezes, impacta. Às vezes você tem, por exemplo, essa mesma paciente, ela fez um ciclo com outro profissional no final do ano passado, engravidou e teve uma perda. E ela ainda está se recuperando emocionalmente para isso. Então, olha o tempo de impacto que se demora para recomeçar. A gente precisa estar bem emocionalmente, por isso que eu falo. O emocional não pode ser botado de lado. Ele é parte essencial dessa jornada, desse processo.
tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, o PRP, se você tem, às vezes, abortamento de repetição, o uso de corticoide, né? São estratégias, mas aí tem que associar com o médico. Isso aqui não dá pra fazer sozinho. É uma dor silenciosa e dificilmente compartilhamos com alguém. Isso aí. Eu sei que é difícil mesmo. Às vezes, e vou te falar uma coisa, eu tenho certeza que muitas vezes é tão silencioso, é tão íntimo e interno, que muitas vezes vocês não compartilham nem com o marido de vocês. O cara que tá nesse mesmo objetivo, né? Mas eu sei que às vezes é tão lá dentro que nem com o parceiro, às vezes, você compartilha todos os sentimentos, pensamentos. Então, por isso que ter esse grupo aqui, né, a gente falando sempre, juntas, é importante. Bota aqui, quem quiser desabafar, coloca aqui. Quem quiser pode me mandar um direct, né? Me manda, eu mesma respondo, tá? E às vezes, meninas, o direct não precisa ser simplesmente só pra direcionar o que eu tenho que fazer, o que é isso, exame, nananã. Não, é só pra te ouvir, só pra te acolher, tá? Eu sou muito boa ouvinte, então pode colocar pra mim, tá bom? Olha só quanta gente falando aqui da dor. Isso, bota pra fora, meninas. É muita dor, eu sei. Tá? Olha só que interessante que a Ellen colocou. As pessoas medem a dor pelo tempo de gestação. Como se você não vivesse aquele luto, né? De uma perda precoce, né? Eu sei que impacta muito emocional. E aí eu acho que entra um pouco o diferencial da mulher do homem, né? Porque a gente já sente, né? Do corpo, assim, é diferente mesmo, eu acho que nesse início. Porque a gente já sente as mudanças no nosso corpo, já é muito a gente, né? Então, é importante, sabe? Falar, é importante compartilhar, claro, ter orientação. Então, quem estiver precisando de uma palavra, pode falar comigo, tá? Pode falar comigo. Mas vamos lá, meninas. Eu quero saber se tem alguma dúvida aqui sobre endométrio. Eu vou recapitular tudo que vocês já colocaram aqui pra mim, tá? Mas entender que o endométrio é parte essencial. A gente não pode negligenciar esse olhar pro endométrio. Esse endométrio precisa estar realmente, assim, o melhor possível, receptivo, né? Para que as coisas se encaixem de uma forma muito melhor, né? Pra gente aumentar a chance dessa implantação desse bebê, tá bom? Então, entender que a gente precisa, sim, ter o olhar para a parte hormonal, ter o olhar para a trompa, ter o olhar para o espermatozoide, ter o olhar para tudo isso. Mas o endométrio é uma etapa essencial. Então, se você ainda não fez um ultrassom, se você não fez a sua esteroscopia, se você fez um exame que suspeitou de alguma coisa, complemente, avalie, tire dúvidas, tá? Se você tem suspeita de adenomiose, a ressonância ou ultrassom 3D pode te ajudar bastante nesse diagnóstico. E aí você vai ter que desinflamar isso, tá? Então isso aqui é bem essencial e importante, tá? Oi, Lu! Mais um dia aqui para escutar suas ótimas informações. Que bom! Gostei, mas cheguei. Boa noite. Chegou na hora certa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês foram colocando para mim de dúvidas. Flavinha perguntou, como eu recebo o e-book? Eu vou pedir pra minha equipe, você pode me mandar um direct, tá? Ou a minha equipe vai fazer contato com você, tá bom? Vou pedir pra minha equipe dar uma olhada aqui e me confirmar. Deixa eu até perguntar aqui pra eles se eles estão nesse check aqui pra mim, tá? Mas olha só, meninas, de uma forma geral, tá? Para você participar da Jornada Fertilidade, você precisa estar inscrita lá no link da minha bio. Mas não sai da live agora, que senão você vai perder informação, porque eu ainda vou ver as dúvidas. E com a dúvida do outro a gente aprende. Quando acabar a live, você vai lá no link da minha bio e se inscreve, tá? É um evento online gratuito que eu tô fazendo de coração para vocês, com muita informação. Você vai ter muita live já, né? Que é esse preparo para você estar mais pronta para
3 aulas da próxima semana. Segunda, quarta e sexta a gente vai estar juntas, né, no evento Jornada da Fertilidade, onde eu vou te mostrar os erros que você pode estar cometendo e nem imagina. E eu vou já dar um spoiler, porque tem uns que vocês vão ficar assim, hã? Sério que é isso mesmo? Tem, porque é o que eu recebo, né, de feedback. Então, assim, prepare-se, porque vocês vão ter uns que vocês vão ficar assim. E tem mais ainda, né? A gente vai falar dos 5 pilares da fertilidade. A gente vai falar ainda da construção de um passo a passo, né? De um mapa para você realmente conseguir engravidar. E quem estiver comigo nas aulas da Jornada Fertilidade, semana que vem, vai ter e-book extra, tá? Mais material para você se aprofundar ainda mais na sua fertilidade e conseguir engravidar. O objetivo aqui é todo mundo que está assistindo, se possível, né, sair grávida e ter o seu bebê no colo, tá bom? Esse é o objetivo da Jornada da Fertilidade, da direção. Só não consegue quem desiste. E quando eu falo isso, eu não tô falando que você vai engravidar de forma natural, tá? Diferente do que muita gente fala por aí. Eu tô te falando a coisa real. Tem gente que sim, vai engravidar natural porque às vezes é só um clique, um ajuste. E assim a gente consegue. Mesmo casos desafiadores, como eu já falei várias vezes aqui, né? Tem um caso emblemático da Diana, de 44 anos, que eu indiquei para ela um tratamento de FIV por recepção de óvulos. E em 2 meses, aplicando os 5 pilares da fertilidade, ela engravidou, a gestação está evoluindo. Então, mesmo casos desafiadores, a gente consegue sim, né, ter... às vezes é um ajuste. Mas, claro, tem mulheres que vão precisar de um tratamento de reprodução humana assistida. Por óvulo próprio, por recepção de óvulos. Mas em todos os casos, você precisa estar pronta. Sabe? Se apropriar da tua fertilidade de novo para o caminho que a vida vai te apresentar. E quando eu falo só não consegue quem desiste, é isso. Porque a reprodução humana avançou muito e a gente consegue trabalhando diversas opções. Mas muitas vezes o que barra uma opção, sabe o que é? É a mente. Então, essa conexão que eu falo. Se conecta com o teu filho. Fala que você tá ficando, se preparando, tá pronto para receber. E para ele te mostrar, ele e ela, te mostrar o caminho. Te sinalizar o caminho, te dar um sinal. Mas você tem que estar atenta. Sabe? Porque assim, muitas pacientes chegam na minha frente e eu falo assim... Tem uns casos que eu viro e falo assim... Cara, calma que esse bebê vai vir. Agora, eu não sei te dizer se vai ser por aqui ou se vai ser por ali. Mas que vai vir, vai vir. Então confia nisso, se apropria da tua fertilidade. É fato que nem tudo tá nas nossas mãos, mas muita coisa tá. Muita coisa tá. Tá bom? Então, eu quero que trazer essa energia aqui de esperança hoje para vocês. Trazer essa informação de conexão. Só não consegue quem desiste. E eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui hoje não tá aqui comigo essa hora para desistir. Não tá. Você tá aqui porque você quer fazer diferente. Resultado diferente exige que a gente faça uma atitude diferente. Em qualquer área da nossa vida. Se a gente quer um resultado profissional diferente, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que se esforçar às vezes mais. Não tem momentos da vida que é assim? Profissional mesmo. Que a gente tem que se esforçar mais. Se você quer um resultado físico, corporal, né, uma barriga mais sarada, perder peso, tem que se esforçar, tem que fechar a boca. Então a vida é assim mesmo. Né? Sonhos e objetivos grandes exigem grandes mudanças, grandes passos. Mas o que eu quero é trazer essa tranquilidade, vocês não estão sozinhas. E eu quero dar direção. Eu quero dar segurança do caminho que você está indo. E essa segurança, eu vou dar um parênteses aqui. Algumas situações, né, de vida com os meus filhos, eu tive insegurança em algumas coisas. Mas como eu tinha uma profissional me falando assim, calma, essa etapa é difícil mesmo, mas segue. Isso fez toda a diferença. Então, às vezes, o que a gente precisa também é isso, sabe? Aquela segurada de mão, aquele apoio, tá? Caminhar sozinho geralmente é mais difícil. Então, chama o marido para assistir às aulas, chama o parceiro, sabe? Ou, às vezes, compartilha com uma amiga.
Mas assim, não caminha, você não precisa caminhar sozinha. Você tá aqui com a gente, né, com todo mundo, comigo, mas você não deveria caminhar sozinha, tá? Ó, muco sem cheiro por todo mês é normal? É comum. Muco branco sem cheiro é comum, depende. É o teu padrão? Isso é legal da gente falar, sabia? Porque secreção vaginal gera muita dúvida. Então preste atenção. Se você a sua vida inteira teve esse padrão, provavelmente ele não é doença. Ele é o teu padrão. Então tem mulheres que têm mais secreção mesmo, tá? Agora, tem mulheres que vão perceber, não, tá diferente. Então mesmo sem cheiro, se tá diferente, precisa ser avaliado, tá? Precisa tratar. Então isso é importante você perceber, tá? Como se preparar para a transferência de embrião? Perfeito. Aplicando os 5 pilares, né? Primeira coisa. Então, se você faz a transferência de embrião, você tá com o pilar aqui da medicina reprodutiva. 2 meses antes, se você puder, fazer a associação de uma alimentação e a suplementação adequada. E aí eu falei aqui algumas vitaminas. Mas quando eu falei essas vitaminas, tá? São voltadas para o endométrio. Mas entenda que você precisa preparar o seu corpo de uma forma geral para receber esse embrião, tá? Então, desinflamar o teu corpo. Atividade física. Mentalidade. Se conectar, porque vai gerar ansiedade. É normal, não brigue com a ansiedade que vai bater, gente. Bate com a insegurança, será que vai dar certo, será que não vai? Mas, ao mesmo tempo, esse pilar da mentalidade precisa ser trabalhado no sentido da esperança, da confiança. E a medicina tradicional chinesa fazendo as práticas de aquecimento de útero, fazendo a acupuntura, tá? Então, se você puder, 2 meses antes, já começar a se preparar. E aqui, ó, na acupuntura, faz o protocolo de Paulus. Eu, inclusive, fiz a transferência de uma paciente essa semana que ela utilizou o protocolo de Paulus, tá? Então, isso é importante. Endométrio sempre chega a 11, 12, 13. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Não tem um limite superior também, meninas, que seja ruim, não, tá? A gente fica muito ligado no limite inferior, mas o superior não tem um valor de corte que seja ruim. Agora, com a prática, o que o médico vê? Endométrio de 18, endométrio de 16, não é o padrão. Definitivamente não é o padrão. Aí, se você já fez esteroscopia e não identificou nada, ok, é o teu padrão. Agora, se você ainda não fez, precisa fazer. Porque foge um pouco da margem, sabe? Foge um pouco da média populacional das mulheres. Então, precisa avaliar se não tem nada lá dentro que o ultrassom não vê. Mas o exame de esteroscopia vê. Tá? Então, ficar atento aí. Faz uma revisão dos teus ultrassons, tá? Estou em Porto Velho, Rondônia. Olha só que legal. Gostaria de engravidar, só que ele fez todos os exames, né? Aí deu insuficiência do esperma. E tinha que tomar vitamina. E ele tomou não entendi, tomou um quê? 42 anos tentando engravidar. Vamos lá, 40 mais, eu digo assim, 30 mais, mas principalmente 35 mais, grupo 38 mais, vai ficando cada vez mais, 40 mais. Não é focar só no endométrio, é focar também em qualidade do óvulo. A gente teve ontem uma live de qualidade do óvulo, que é essencial. Quem não assistir, entra na Jornada da Fertilidade para acessar esse link. A minha equipe já subiu essa live, e essa live tá disponível para você assistir e maratonar. Assiste mais de uma vez, assiste. O que eu tenho falado, orientado? Assiste com um caderninho do lado. Anota os pontos principais, tá? Pra você não deixar passar nada, tá bom? Como a live tá gravada, você pode ir e voltar quantas vezes você quiser, tá? Endométrio de 4 milímetros no 5º dia do ciclo. Provavelmente é normal, você devia estar terminando a sua menstruação, tá? Cistos em meses frequentes. A gente falou sobre isso, se eu não me engano, foi na live de ontem. Quando você tem uma dieta muito restritiva, né? Você pode ter uma formação, às vezes, de mais cistos, tá? Então, ficar atento aí se isso tá acontecendo, tá? Se você tá fazendo, às vezes, uma dieta para emagrecer, alguma coisa assim, pode facilitar formar esses cistos. E cistos, meninas, precisa entender qual é o tipo de cisto. É um cisto hemático, é um cisto simples, é um folículo que não rompeu, o que tá acontecendo, tá?
O que é o aspecto trilaminar? Perfeita pergunta. Aspecto trilaminar são 3 lâminas que a gente vê no ultrassom. Eu vou trazer uma imagem dessas nos meus stories para vocês verem, tá? O que é o trilaminar? É justamente você ver 1, 2, 3 lâminas de de endométrio, tá? É uma imagem, o médico acha muito bonita, é uma imagem bem bonita, tá? 35 anos, meu noivo tem 30 anos, quero engravidar. Perfeito. Cistos. Você poderia passar algum remédio para ele tomar e aumentar o esperma? De forma nenhuma. Por que não, meninas? Porque, olha só, remédio, eu deixo isso muito claro, Isa, você deve estar chegando agora, mas remédio precisa de uma consulta e ser passado pelo médico. Por quê? Porque é uma responsabilidade grande, porque precisa entender o que está acontecendo. Entendeu? Por que ele tem baixa de espermatozoide? É varicocele? Ele tem microdeleção do cromossoma Y? O que está acontecendo? Ele usou anabolizante? Qual é o contexto? Porque cada contexto vai ter uma ação diferente. Então, não postergue a ida a um profissional para avaliar o porquê essa contagem está baixa. Não postergue, porque isso pode postergar o teu positivo. O que ele pode fazer, já começar, é a suplementação. Mas, geralmente, quando o espermograma está muito reduzido, somente a suplementação não é suficiente, tá? Mas eu tenho uma live aqui para você somente de suplementação, tá bom? Porto Velho, Rondônia, Minas, Paraná. Nossa, que incrível, gente. A internet é fantástica nesse sentido, né? Marido tem varicocele, pode impactar a infertilidade? Depende. A varicocele que vai alterar, que pode ser vista a olho nu, ou a varicocele que pode ser palpável, sim, pode impactar na fertilidade. Geralmente a varicocele que é somente identificada no ultrassom não costuma gerar tanto impacto, tá? Trompas obstruídas, deu antibiótico, só não entendi se ainda é isso que está inflamado, pode ter voltado não. Geralmente, trompa obstruída, quando você usa antibiótico, não resolve, meninas, tá? A trompa obstruída, geralmente, é ou cirurgia ou FIV, tá? Não precisa de esteroscopia para realizar, não precisa de anestesia para realizar a esteroscopia, tá? Você pode tomar um analgésico, porque isso vai te ajudar a minimizar o desconforto. Mas tem mulheres que fazem esse exame sem desconforto nenhum. Qual que é a orientação da fase para fazer a esteroscopia? Faça na primeira fase do teu ciclo, ou seja, antes de ovular. Por quê? Por 2 motivos, vou falar aqui. Primeiro, porque Opa, balões! Por 2 motivos. Primeiro porque, o que acontece? Nessa primeira fase do ciclo, o seu colo do útero, o seu corpo está entendendo que você está receptiva, preparando para receber o espermatozoide. O espermatozoide tem que subir. Então, o que o corpo inteligentemente faz? Ele abre um pouquinho o colo do útero. O colo do útero fica um pouco mais aberto. Então, a câmera da esteroscopia passa mais fácil, tá? E aí você tem menos dor. Segundo, o endométrio vai estar mais fininho na fase logo pós-menstrual. Então, esse endométrio mais fino, você tem maior chance de identificar alguma alteração. Então, imagina um gramado, que é o endométrio. Se esse gramado tá alto, pode ter alguma coisa aqui que você não enxerga, porque a grama tá alta. Agora, se ele tá mais baixinho, você consegue enxergar melhor, tá? Então, faça idealmente na primeira fase do ciclo. Claro que teu médico orientou diferente, você vai seguir o que ele tá te orientando, porque ele te acompanha. Mas, de uma forma geral, na primeira fase do ciclo, é melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Mioma intramural atrapalha engravidar? Não. Como evitar como ele cresce? O mioma só vai atrapalhar se ele distorce a cavidade, tá? Como eu falei, mioma intramural é o mioma da parte muscular, como esse branquinho aqui. Agora, se ele distorce, se ele entra pra dentro da cavidade, aí pode sim impactar, tá? Como evitar que o mioma cresça? Não existe. Não existe. Enquanto houver hormônio, enquanto você não entra na menopausa, ele tem chance de crescer, tá? Recapitulando aqui, ó, tô passando pela mensagem onde a odontologia Lumina falou, né? A gente complementou. Precisa fazer a avaliação do dentista, tá bom? Isso é muito importante.
Validade dos exames. Que pergunta boa. Depende. Depende. Por quê? Por exemplo, esteroscopia para uma FIV, geralmente a gente faz uma validade de 6 meses, tá? Agora, você fez um exame e começou a ter um sintoma, pode ser que vale a pena repetir. Então, depende muito, tá? Para fertilidade vai depender. Em média, se for vitamina, alguns meses. Se o antimileriano, vai durar. Então, cariótipo é uma vez só. Então, assim, depende do exame, tá? Mas de uma forma geral, aí mais ou menos 6 meses, 1 ano de validade, tá? Pensando nessa parte da fertilidade, tá? Pode usar flúor na limpeza dos dentes? Pode, você só não vai ingerir esse flúor, mas pode, tá? Pode usar. Dentistas de plantão, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam, por favor. Se quiserem complementar também, se sintam à vontade, tá? Porque aqui é uma troca mesmo. No caso, quem toma injeção de 3 meses com a possibilidade de engravidar. Você parou, né? Se você tá tentando engravidar, se você usa, não tem como, né? Hematosalpinge pode impactar na fertilidade, tá? Menstruação reduzindo fluxo, reduzindo duração. Me conta um pouquinho. Às vezes não é nada demais, tá, meninas? Eu vi hoje algumas alunas do programa, inclusive, preocupadas com uma variação do ciclo de 27, 29, veio 25. Meninas, é uma variação possível, normal, tá? Não é um só ciclo, é ficar atenta. Aconteceu alguma coisa? Teve algum estresse, alguma situação? Porque às vezes não é nada demais. Essa variação é normal, a gente não é uma máquina. O nosso corpo não é assim, sabe? Então a gente pode ter essa variação aí, tá tudo bem, tá? Essa variação é normal. Agora, foi um ciclo, aí de repente tá mudando, o fluxo tá vindo muito pouco. O que aconteceu? Teve alguma manipulação do útero? Tem que entender o que tá acontecendo, tá? Se esse fluxo reduziu muito. Endométrio de 9 milímetros tá ótimo. Tamanho, falei, né? Carinho de Dé, vou ler aqui pra vocês. Encantada com seus vídeos. Tenho uma trompa obstruída por conta da endometriose, antimileriano 07, 36 anos, tentante há 9 meses. Fazendo escalda-pé, chá, fisiopélvica, drenagem, acupuntura, emagrecendo. Perfeito. O caminho é esse. O caminho é justamente você colocar o pé no acelerador. Por quê? Principalmente pelo teu antimileriano. Então, você tá com uma clareza boa, isso é extremamente importante. As aulas da Jornada da Fertilidade vão, ampliar mais ainda a tua visão para a tua fertilidade. Você vai entender justamente como trabalhar isso, tá? Então, vai ser muito bom. Separa segunda, quarta e sexta da próxima semana para estar comigo. E, claro, receber mais ainda informação, mais os e-books, né? E tem uma coisa legal que eu vou dar na próxima semana, que é o teste da tentante, para você entender mais, fazer um autoteste da tua fertilidade. Aí na tua casa, você vai baixar, né, esse presente que eu vou dar e vai fazer um teste para entender um pouquinho mais os pontos que você precisa trabalhar, o que você precisa identificar, tá? Então, na próxima semana, na Jornada Fertilidade, vai ter alguns e-books exclusivos da jornada, tá? Ficar 3 meses sem menstruar, o que eu devo fazer? Tomo algum medicamento para ela vir ou deixo ela quando quiser? Tenho 35 anos e SOP. Gente, legal essa pergunta, porque, vamos lá, independente, no caso você tá tentando engravidar, a abordagem é diferente. Mas até para vocês saberem e difundirem informação aí. Mulher que não menstrua todo mês, tem 2 cenários, tá? Não tô nem falando de quem tenta engravidar, mas para e pensa aqui. Quem não menstrua todo mês e toma uma medicação hormonal, toma uma injeção, toma pílula, tá com DIU hormonal e não menstrua todo mês, ok, sem problemas, não faz mal. Agora, se você não toma nada e não menstrua, faz mal. Por quê? Justamente porque você entendeu que o seu ciclo, na primeira fase, até você ovular, é exposto ao estrogênio. É só após a ovulação que você tem a progesterona. E se você não menstrua, é porque você não ovulou. Então, você não tem progesterona. E a progesterona é essencial, sabe para quê? Para proteger o teu endométrio. Proteger ele de formar pólipo, proteger ele de ter um câncer de endométrio. Então, mulheres que ficam meses sem menstruar, e é mais típico em mulheres que têm um sobrepeso, mulheres que têm obesidade, síndrome de ovário policístico, podem aumentar o risco de um câncer de endométrio.
Então, o que eu faço de estratégia se é uma paciente minha ginecológica, não tô falando de tentante, ginecológica que não menstrua todo mês e não quer ficar usando hormônio? Eu falo para ela o seguinte, você vai esperar 35 dias. Se a menstruação não descer, você precisa tomar a progesterona para fazer ela descer. Mas esse mecanismo, se você é tentante, menstruar não vai te ajudar a engravidar. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é uma atitude mais mecânica de fazer com que esse endométrio descame, para você não formar pólipo, para você não ter risco de câncer, para proteger o teu endométrio. Mas não vai te ajudar a engravidar, tá? Por quê? Não vai fazer você ovular. Então, você tá mais de 3 meses sem menstruar, confirma primeiro. Se você não tá grávida, né? Primeiro ponto. Se não estiver realmente grávida, por que você tá sem menstruar? É só pela SOP? Ou você tá com alteração na tireoide, prolactina, tá uma menopausa precoce? O que tá acontecendo? Ah, não, a doutora, é a SOP mesmo. Ok. Como que você toma um remédio para fazer ela descer? Mas age para fazer você ciclar de novo. Você precisa ciclar, você precisa ovular. Você precisa ovular, tá? E tomar progesterona para menstruar, isso é um baita erro. E eu vejo várias de vocês, às vezes, usando cicloprimogina, né? Usando as medicações assim, só para fazer menstruar, para se enganar. Porque não vai ajudar você a engravidar. Eu vejo o gineco passando isso, às vezes. Tá? Então, menstruar não significa que você vai ovular. Eu espero que isso tenha ficado claro. Se não ficou, coloca para mim aqui, porque esse é um assunto muito importante. Então, o que você tem que fazer, Laodiceia? Ciclo das sementes, atividade física, práticas de medicina chinesa, dormir até 10h30 da noite. Isso vai te ajudar a regularizar teu ciclo. Você já tá fazendo o ciclo das sementes lá da jornada? Tá? Aqui, escutando as crianças chorando. Era minha filha aqui, chorando. Porque ela ouve a minha voz e aí fica estressada na hora de dormir. Mas vamos lá. Tomando glifagem, insulina, está ok. E mesmo assim, batendo o desespero de não conseguir. E tomando os suplementos. Vai conseguir, ué. Por que não vai? Vai conseguir. Só precisa de clareza. Olha só, meninas. Lembra que eu falei? Carvar? Precisa de estratégia. Esse é um erro comum. Vocês não terem estratégia. Vocês fazerem tudo assim, ó. Tem que ter estratégia. Qual é a ação? Quantos meses? Quanto tempo? Fazendo o quê? E aí, qual é o próximo passo? Tem que ter estratégia, meninas, tá? Senão fica tudo muito aleatório, entendeu? Então, precisa de estratégia. A estratégia dá direção, a estratégia acelera. Isso faz diferença. Não é só aplicar os 5 pilares. Por isso que a gente vai ter a aula 3 da Jornada Fertilidade. Para te falar da estratégia. Por isso você não pode perder a aula de sexta-feira. Porque na primeira aula você vai entender os erros. Na segunda você vai entender os pilares. Mas você vai fazer assim, ó? Não, as coisas têm que ter cadência, tem que ter estratégia, tem que ter método. Vou te mostrar como você vai fazer isso na terceira aula da Jornada Fertilidade. Tá bom? Ó, sementes eu quero, não estou menstruando. Gabi, precisa entender o que está acontecendo. Dosar os hormônios, tá? Tendo escape, fiz ultrassom normal, iniciei o protocolo para transferir o embrião, mas durante a medicação tive sangramento. E aí, o que o médico fez, Janaína? Ele continuou, ele parou? Porque às vezes não é interessante, né? Às vezes é legal recomeçar. Mas depende do histórico, entendeu, Janaína? Assim, você tá numa etapa, né, do teu caminhar para a gravidez, que você provavelmente está acompanhando, né, com o médico, já que você tá fazendo aí transferência de embrião. Mas precisa entender o histórico, mas às vezes sim é uma estratégia parar, reorganizar a casa, se é embrião único, principalmente. Reorganiza a casa, entende o caminho e aí refaz, tá? Eu sei que, o que acontece? Olha só. Olha como é comum isso aqui. Isso aqui é importante. Muitas vezes eu vejo vocês sonham em engravidar de forma natural. E tudo bem. Até porque a FIV, né, apesar da gente já ter milhões de seres humanos nascidos por FIV,
muitas vezes não é o que a gente, né, a nossa faixa etária, né, acho que é principalmente das mulheres que estão aqui, não foi o que a gente foi e nasceu, né, agora está se tornando uma coisa mais comum. Então tem muita coisa enraizada aí dentro da gente. E aí, às vezes, vocês demoram a tomar a decisão de ir pra FIV. E quando vocês vão pra FIV, vocês querem assim. Por quê? Porque é uma ansiedade borbulha aí dentro. A ansiedade de segurar o bebê no colo, né, de ter o bebê de vocês. Só que aí, Janaína, é justamente esse ponto que às vezes a gente tem que ter muito cuidado. Se prepara para tua FIV. Se prepara para essa transferência. Tá? Por quê? Porque a gente quer cuidar não só do físico, mas do emocional. A gente quer aumentar a nossa chance de dar certo. Então se prepara para as ações. Se teu médico te orienta às vezes, vamos fazer um novo ciclo, escuta a experiência. As coisas têm que ser quando tem que ser, tá? Converse com ele se você pode aplicar os 5 pilares. Eu duvido que ele não vai te deixar aplicar. E aí você tenta de novo, tá? Conversa, precisa de troca, de informação, de ouvir, de falar. Isso é extremamente importante. Mas ter calma em algumas vezes. Não sair atropelando, tá? Edema no útero durante a gravidez. O que pode ter acometido? Deve ter sido um hematoma, né? Estou com medo. E o sangramento bastante. Tomei muita progesterona. Meninas, edema no útero, o que seria isso? É um hematoma? Hematoma pode acontecer quando o embrião está se implantando às vezes. Ele pega um vaso e aí na hora da implantação forma um hematoma. É o mais comum, tá? Mas não significa que vai acontecer de novo. Cada gestação é uma gestação, tá? Chá ao acordar. Qual o chá da energia pela manhã? Ó, se você tá sem energia, tem que rever teu sono. Vamos voltar para trás. Como é que tá teu sono? Você tá dormindo até 10h30 da noite? Você tá dormindo mais de 7, 9 horas por noite? Você acorda muito à noite? Por que você tá acordando sem energia? Alguma coisa tá te sinalizando, entendeu? Então não vamos mascarar, botar... vamos tomar um café. Tô sem energia, eu tomo café. Mas peraí, por quê? O que tá acontecendo? Você precisa daquele café, entendeu? E outra coisa, se você quer tomar um café de manhã, você pode tomar. Você pode tomar no momento de tentativa de gravidez, você pode tomar de 1 a 2 ao dia. Então pode tomar o seu cafezinho de manhã se você quer energia. Tá? Mas na gravidez você vai poder tomar só um, então já se organiza. Então você quer tomar de manhã? Pode, mas você também pode tomar o chá. Sabe o que eu faço? Vou falar minha rotina, tá? Eu acordo de manhã e aí eu gosto de tomar café com leite. Eu tomo café com leite de manhã, com ovo, tá? E eu preparo o meu chá. E aí eu boto naquelas garrafinhas térmicas da Nespresso, que eu tenho aquele copo, e levo comigo no carro, vou tomando o meu chá no meu período da manhã, tá? É uma rotina minha, mas cada um pode tentar inserir de uma forma, tá? Banho quente, perfeito, muito bom. Ó, chá de unha de gato, chia amarelo, geralmente você vai usar na primeira fase do ciclo, quando você estiver menstruada, se você tiver mais cólica, tá? Mas geralmente esses chás, eles não entram naquele ciclo dos chás, como eu falei, tá? Da medicina chinesa, tá? Ovulação muito precoce pode interferir na janela de implantação na FIV. Mari, provavelmente teu médico tá acompanhando o teu ciclo, né? Então, você tem que entrar com a progesterona antes de ovular, se você estiver fazendo um ciclo natural. Se foi essa a tua pergunta. Porque quando a gente faz uma transferência de embrião, a gente tem uma janela, né, nessa transferência. E aí tem a quantidade de horas certinho, tá? Meninas, qual cidade da doutora? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu atendo presencial no Rio de Janeiro, tá? Mas atendo online. Eu tenho pacientes de vários estados do Brasil. Tenho a paciente de São Paulo, Pernambuco. Amanhã mesmo vou fazer mais uma online. Essa paciente que eu vou fazer online amanhã, ela... Tenho quase certeza que ela é de Pernambuco. Agora eu me esqueci, mas acho que é. Ela é de Pernambuco e ela faz FIV, né, com um médico lá. Ela fez uma FIV com um profissional lá. E o profissional não tinha essa visão ampla da fertilidade. E ela justamente queria me procurar justamente por conta disso, para associar, tá? Então ela até chegou a cogitar de vir ao Rio de Janeiro fazer o tratamento, mas eu falei, você já deu início aí,
Então, vamos prosseguir. Você tem uma profissional da sua confiança aí, a gente vai associar. Então, são possibilidades da gente fazer esse casamento. Inclusive, troquei mensagem com a médica dela, né? Enfim, a gente faz tudo para esse positivo chegar, tá bom? Meninas, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais algumas dúvidas que vocês colocaram. Antimileriano de 0,13, vale a pena tentar FIV com meu óvulo? Comecei a fazer suplementação de sementes que você indicou. Meu marido tem esperma motilizado zerada. Mas quando é fragmentação, ok. Então, Karina, depende muito da tua idade, tá? Mas como que você vai saber? Às vezes a gente se surpreende, sabia? Positivamente e negativamente. Então, a minha sugestão para você é, você pode utilizar, ver com o teu médico, né, de fazer uso de algumas medicações que a gente chama são off-labels, ou seja, não estão lá no protocolo, mas a gente usa algumas medicações para tentar ver se melhora essa resposta da reserva no ciclo de FIV. Usar aí durante uns 2, 3 meses e ver se a tua resposta fica melhor, tá? Se recruta mais folículo. Então é isso. O recrutamento pode variar de um ciclo para o outro. Então você pode ter um recrutamento maior num determinado ciclo do que no outro, tá? E isso permite que você, às vezes, responda melhor. Então vai depender da tua idade, de quantos folículos você está recrutando naquele ciclo de tentativa. Às vezes é isso que eu falo de não ter pressa. Às vezes a gente vai e programa assim, menstruei e vou começar o tratamento. E aí você vai lá e faz a contagem e tem um folículo. Então, vamos ver o mês seguinte? Vamos preparar de novo, vamos ver como é que vai recrutar no próximo mês? Porque às vezes recruta 4. Então, mesmo a reserva baixa, pode variar mês a mês o recrutamento, entendeu? Pode ter mês que recruta mais, mês que recruta menos. Então, quando eu falo de estratégia e segurar um pouquinho a ansiedade para agir com estratégia, é justamente isso. É você saber quando você deve começar o teu ciclo. Às vezes vale a pena esperar, tá? Ir acompanhando os ciclos e ver o teu padrão de recrutamento. E pegar o ciclo que você recrutou melhor. Se preparar para isso, né? Tá? Ó, muitas relatando essa questão da dor mesmo, né? Que a gente falou de compartilhar com o marido, às vezes também é difícil, né? Meninas, deixa eu dar um recado super importante aqui, ó. Ó, a Dani colocou aqui, doutora, foi incrível um áudio que me mandou pra mim. Tudo muito novo e ela está sendo muito importante. Que bom, Dani. Isso é importante, essa conexão que a gente faz, né? Passar esse acolhimento. Eu acho que isso é importante. Isso é a minha jornada da fertilidade. É isso que eu quero passar pra vocês, tá? Você é necessária. Parabéns. Obrigada, Janaína. Quanto carinho. Isso é muito bom, meninas, porque a gente tá aqui fazendo essa live. Existe uma equipe por trás, claro, né? Existe um preparo, eu parar e pensar o que eu vou falar para elas, o que eu não posso deixar, o que eu não posso esquecer, porque eu quero que essa live seja muito rica, sabe? Muito cheia de informação. Então, receber esse carinho é bom também, sabe? Saber que vocês estão curtindo, gostando dos e-books, isso é muito bom. Quando vocês mandam mensagem para mim, comentam, né? Nos reels que eu gravo, né? Nos carrosséis, né? Eu gosto muito dessa interação. Pode comentar, bota o dedo lá e coloca para mim as mensagens carinhosas que vocês têm, porque isso é muito bom, porque isso me mostra que é esse o caminho, que vocês gostaram daquele conteúdo, né? Que é essa linha que eu tenho que produzir mais. É uma forma de vocês me sinalizarem também o que eu preciso trazer mais para vocês, né? A gente ter essa troca e essa fala, né? Atendo no Rio de Janeiro, atendo online. Karina, você é maravilhosa. Me ouviu mais do que a minha própria médica. Seu cuidado e suplementação foram diferenciados para mim. Poxa, obrigada. Que bom, que bom. Que bom. Olha que legal. Gente, meninas, olha que legal. Tô fazendo um parênteses aqui, mas é que eu tô gostando das mensagens. Depois que minha consulta com você, minha esperança voltou. Estou fazendo tudo o que indicou e eu sei que vai dar certo. Acupuntura, suplementos, exames, chá e semente. Próximo passo é meu bebê no colo. Isso aí. É isso aí. A gente vai construir isso juntas, esse caminho, tá? Você não tá mais sozinha, tá? Baixei o e-book hoje e fiz as minhas compras. Comecei hoje. Ah, que legal, muito bom. Que legal. Ai, que carinho gostoso, sabe? Vocês estão alegrando a minha noite. Muito bom. Obrigada mesmo por esse caminho. Me senti à vontade com você mais do que minha própria médica. Nossa, que carinho bom esse aqui, meninas.
Porque é isso, né? É tudo muito cuidadoso, assim, sabe? Tá aqui trocando, ouvindo vocês, tá? Conteúdo rico, não perco mais nada, desde que encontrei. Eu não fico guardando segredo, eu quero botar pra vocês mesmo, sabe? Informação aqui pra realmente essa live ser rica e vocês conseguirem aplicar. Eu acho que isso é extremamente importante, sabe? Da clareza. E cada vez mais é energia, tá? Isso que eu acho legal, uma ajudando a outra. Eu creio que vai sim, fazer tudo que a doutora pediu vai dar certo. Isso aí, uma dando força pra outra. Amém. Isso aqui, essa conexão de vocês, gente, é muito boa, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês, meninas, o telefone do consultório. Na verdade, da secretária do consultório, tá? Quem quiser fazer, agendar consulta. Mas eu acho que, assim, é importante a gente entender aqui que, mais do que a consulta, aproveite esse momento de conexão nas lives, na jornada da fertilidade, né? Aproveite as aulas, porque isso vai te dar muita clareza e consciência do que fazer, né? Eu acho que essa troca aqui, tudo tem um lado positivo, né? Assim, eu enxergo que a consulta ela é importante porque ela consegue muitas vezes te direcionar melhor, tá? Essa questão da consulta, ela permite, né? Eu parar, escutar o teu caso por inteiro, fazer as perguntas estratégicas, porque isso é essencial. Porque muitas vezes vocês chegam contando o caso, só que o médico, né, por ter experiência, ele vai na pergunta estratégica para conseguir direcionar. Então isso é importante. Só que tem coisa que a consulta médica não consegue fazer. O quê? Essa troca que a gente está tendo aqui, a formação de uma comunidade, né? Igual, por exemplo, as alunas do Engravida Já, elas têm o grupo, uma dando força para outra, porque tem dias que uma tá desanimada. Essa semana mesmo, a gente teve na segunda-feira a consulta com a psicóloga Lio, e eu participo das consultas, eu falo que eu também tô ali na sessão. E aí, né, eu participo das orientações, e uma orientação a gente falou sobre hábitos. E aí na terça ou na quarta, não me lembro agora, eu fui fazer uma caminhada. E aí eu botei no grupo das meninas, eu tô aqui aplicando o que a psicóloga falou. Vocês já foram hoje? Então é um pouco dessa troca. Isso a consulta não tem, né? Essa dinâmica de estar ali acompanhando, de estar motivando. E aí elas trocam mensagens, né? Elas falam justamente assim, enfim, troca de figurinha, você fez assim, você fez assado, né? Isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, esse compartilhamento, isso é incrível também. Também acho que estou aprendendo mais contigo que a minha médica. Me responde melhor que ela sobre as dúvidas, porque a maioria das vezes fico no vácuo. Ai, que pena. Olha só, meninas, vamos lá. A live sempre tá ficando gravada. Essas lives, né, que são um preparo para a jornada da fertilidade. Maratone as lives. Se você não assistiu as anteriores, se você não pegou essa desde o início, aproveite que a live está salva por um tempo. Como que você vai acessar? Você vai, assim que terminar essa live, lá no meu link da bio, vai se inscrever no evento Jornada da Fertilidade. Ele é online, ele é gratuito. E a partir da próxima semana vamos ter 3 aulas, segunda, quarta e sexta. Essas aulas, elas vão te direcionar falando os erros, vão te mostrar os pilares e criação de estratégia, de passo a passo, tá? Porque as coisas precisam se conectar, não pode ser aleatório, tem que ter conexão. E o que você vai fazer? Você vai entrar no grupo de WhatsApp e responder a nossa pesquisa para conhecer mais quem tá aí. E respondendo a pesquisa, você vai receber um link para baixar os e-books. São 4 e-books especiais. E você também tem os áudios que eu tô mandando. E se você não recebeu os áudios, doutora, entrei agora no grupo, não recebi áudio, só vou receber o de amanhã. Calma, não tem problema. Manda uma mensagem pro admin do grupo, que ele vai te mandar os áudios que eu mandei ao longo dessa semana, se você não ouviu, tá? Pra você não perder nada. Então você tem o link das lives lá. Você tem, eu abri, né, para perguntas e respostas ontem e já respondi. Ontem maratonei nas respostas para deixar vocês assim todas, né, com o máximo de respostas possíveis. Acho que consegui responder todas. Então é um evento muito incrível, assim, sabe? Que eu tô fazendo de muito coração para dar muito norte e clareza. Então não deixe de participar do evento Jornada da Fertilidade, as aulas que vão começar segunda-feira, tá? Material maravilhoso. Que bom que vocês estão gostando. Agora um aviso importante. As lives não acabaram. Vocês vão maratonar essas lives. E eu quero que no domingo a gente se encontre de novo e a gente tenha uma troca justamente de dúvidas.
A live de domingo é para dúvidas. Então, quem vai fazer essa live não sou eu, são vocês. Vocês que vão me trazer as dúvidas nessa live de domingo às 7 horas da noite, tá? Então, domingo agora, antes da gente entrar na Jornada da Fertilidade, que começa segunda, eu quero que vocês tenham a oportunidade de assistir as lives de novo, se vocês quiserem, anotar a dúvida e me trazer no domingo para a gente poder esclarecer e dar muito mais clareza, para vocês entrarem com muita energia e muita consciência nessas aulas da Jornada da Fertilidade, tá bom? Vocês são incríveis, contem comigo. Se tiverem dúvidas, quiserem me mandar um direct, fiquem à vontade porque eu tô aqui. Quem escreveu Eu Quero pedindo e-book, a gente vai entrar em contato para te orientar e direcionar como que você faz para conseguir, tá bom? Ó, Rayane já falou, live incrível, domingo estarei presente. Que bom, que bom. Vai ficar doidinha com tanta pergunta. Muito bom, meninas. A doutora responde mesmo, respondo mesmo, e sou eu mesmo, não tem ninguém. Essa parte eu não designei pra ninguém, não. Essa parte é comigo mesmo, tá bom? Vocês são incríveis, confiem na jornada de vocês, confiem em vocês, confiem nessa caminhada. Ela é dura, eu sei, mas ela é possível. Tá? Então, se visualize grávida, se visualize segurando o teu bebê, sentindo o cheiro dele, se visualize, porque é esse o objetivo que você vai correr e percorrer e vai atingir, tá bom? Vejo vocês domingo, mas eu tô por aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandar, a gente vai se conectando um pouquinho ainda nos stories até domingo, tá bom? Anotem as dúvidas e me tragam. Beijo grande, tchau, tchau, boa noite.